Olá, caro aluno. Sou o professor Lucas Gabriel e nesta unidade falaremos um pouco sobre tomadas de decisão. A linguagem C, ela utiliza certos critérios e certas estruturas para a tomada de decisão, utilizando conceitos lógicos, da mesma maneira que é visto na lógica de programação tradicional para a construção de algoritmos. Uma decisão é realizada tendo em base a comparação ou avaliação de uma expressão. Essa expressão pode ser matemática ou pode ser puramente lógica e deve obedecer a certos critérios. Um exemplo prático disto é o caso de aprovar ou não o estudante uma disciplina com base em sua média. Se a média do estudante for maior que a nota de corte, ele será aprovado. Se não, ele será considerado reprovado. Para isso, são utilizadas algumas estruturas que são bastante próximas da nossa linguagem natural. Como falei na frase anterior, se o estudante tiver uma nota maior que a nota de corte, então ele estará aprovado. Esta é uma das primeiras estruturas que iremos explorar na linguagem C, a estrutura se então, ou em C, em inglês, if else. Esta estrutura possui um comando bastante simples, denotado por parênteses, e dentro desse parênteses fica a nossa avaliação ou a nossa expressão. Caso seja retornado verdadeiro ou falso, dependendo de como estruturamos a avaliação, é executado o trecho de código que estiver entre chaves, após a declaração do if else. Também há a estrutura se não, se, ou if else if. Essa estrutura é uma forma de estender a quantidade de comparações e avaliações que nosso código pode realizar. Utilizando um exemplo também semelhante ao anterior, se o aluno tiver uma nota maior que 7, ele será aprovado. Se o aluno tiver nota maior que 5, menor que 7, ele estará de recuperação. Se a nota estiver menor que 5, o aluno está reprovado. Em C, em inglês, utilizamos if, else if, seguindo uma estrutura bastante semelhante à estrutura anterior. Há uma terceira opção para se montar a estrutura de decisão, que é a estrutura caso-escolha. A caso-escolha, ou case switch na linguagem C, utiliza um critério de seleção, ou seja, uma variável de entrada de controle, e vários casos que são delimitados, ou seja, ela limita a quantidade de escolhas e a quantidade de casos, tendo como base uma variável, uma expressão ou uma avaliação que pode ser feita antes dessa estrutura de decisão, diferentemente das anteriores, onde a decisão vem a partir da avaliação que está implícita. Olá, caro estudante! A partir de agora, veremos as estruturas de decisão. Iremos inicialmente exibir a estrutura se não. Ela possui um funcionamento bastante simplificado que se dá por meio da avaliação de uma expressão com base no valor lógico ou valor booleano. Ela pode retornar verdadeiro ou falso. Caso retorne verdadeiro, pode ser executado o que encontra-se entre o primeiro bloco de código. Caso seja falso, será executado o segundo bloco de código. Bem, agora iremos analisar a seguinte estrutura: escolha caso. Na linguagem C, a estrutura escolha caso é denotada por meio do switch case. Essa estrutura utiliza uma variável pivô e uma série de decisões a serem tomadas, que serão tomadas como base na comparação desta variável pivô. Então, cada caso será comparado se ele equivale ou não ao valor passado para o switch, entre parênteses, e caso o valor seja igual ao valor da variável pivô, as instruções dentro dele serão executadas e serão encerradas ao atingir o break, que é uma palavra reservada da linguagem C. O break interrompe a sequência de instruções e passa para as instruções do corpo do programa, encerrando assim o desvio condicional. Aqui fazemos a seguinte comparação. Temos a variável pivô, que é a variável i. A variável i é passada para a nossa estrutura de escolha, o switch, e caso i seja igual a 1, será impresso na tela a palavra acertou. Caso i seja igual a 2, será impresso na tela a palavra errou. Caso não seja colocado um valor de i, que seja nem 1 nem 2, também é passado um parâmetro padrão, ou seja, o escolha caso conta com um desvio padrão, para que caso não encontramos uma variável pivô que se encaixe com nenhum dos casos anteriores, possa executar uma sequência de instruções e passar de volta o fluxo de execução para o corpo do programa, ou para a função principal. Ao executar o programa que segue, teremos o seguinte resultado como saída. Como o valor passado para a variável pivô foi 1, será impresso na tela a palavra acertou. Olá, caro estudante! Veremos a partir de agora algumas estruturas de repetição.
Alguns algoritmos necessitam repetir uma série de instruções ou uma série de passos até que se atinja o resultado desejado. Como vimos, a linguagem C possui uma série de palavras reservadas, normalmente na língua inglesa, e para o laço de repetição do tipo for ou do tipo para, há a seguinte sintaxe. É declarado o tipo for como uma variável de controle, aqui utilizaremos a variável inteira i. E é dada uma condição de inicialização para o ciclo, ou seja, a partir de onde ele irá fazer a contagem. A seguir, separado por ponto e vírgula, temos a instrução que delimita até onde ele irá contar. Então aqui faremos uma repetição até 10. E em seguida o passo de acréscimo, ou o i++. Temos esse operador que é denotado pelo acréscimo de uma unidade. Ele pode ser utilizado não somente no laço for, mas também em todas as operações aritméticas. Aqui iremos imprimir o valor, ou seja, o número de qual ciclo estamos repetindo. Gostaríamos de imprimir na tela uma contagem crescente de 0 até 10. Para isso, utilizamos a função printf e para imprimir uma nova linha, utilizaremos o caractere de escape barra invertida n. Ao clicarmos em depurar, teremos o seguinte resultado. Será exibido uma tela do console e em cada linha será colocado um valor correspondente à vez, ou seja, ao número daquela execução. A primeira repetição se encontra no 0, pois na linguagem C é convencionado que toda a contagem comece a partir do 0, até que se chegue à última contagem. A cada vez que uma instrução é encerrada, ou seja, é impresso na tela um numeral, é dado um /n, ou seja, ele vai para a próxima linha, encerra a instrução, faz o acréscimo no nosso contador, ele passa a ser próximo, ou seja, iniciando em 0, após imprimir 0, iremos imprimir o número 1. Ele irá fazer isso até atingir o critério de parada, ou seja, enquanto i for menor que 10. Teremos impresso na tela assim 10 elementos. Bem, ainda falando sobre o ciclo for, vale lembrar que podemos ter vários ciclos aninhados, ou seja, um ciclo de repetição dentro de outro ciclo de repetição. Por isso, podemos ter uma série de instruções que se repetem. Aqui temos um exemplo onde será feita a impressão de uma pirâmide de caracteres. Esta pirâmide irá ser feita a partir da execução da primeira linha, onde será impresso um asterisco, até atingirmos a quinta linha do nosso programa. Ao clicarmos no depurador, podemos observar que ele nos retorna a seguinte saída, retornando uma pirâmide de asteriscos. Veremos agora estruturas de repetição simples. A linguagem C possui implementações que seguem a mesma estrutura vista no material didático no que tange a algoritmos. Uma das primeiras estruturas de repetição que teremos contato é o ciclo para ou ciclo for. O ciclo for utiliza uma variável de controle que será responsável por verificar a contagem de onde ele irá contar até onde e onde será interrompida sua contagem, ou seja, qual será nosso critério de parada. O ciclo for possui três partes fundamentais, que são a inicialização do ciclo, ou seja, a partir de onde ele está contando, a condição de parada, que indica até onde ele irá contar, e a condição de incremento ou decremento. Podemos contar progressivamente ou regressivamente. Dentro dos colchetes são colocados o conjunto de instruções que o ciclo deverá realizar. Pode ser instruções simples, instruções complexas, ou mesmo outros ciclos que devem ser repetidos e, ao ser encerrados, passando para a próxima execução. Tudo que se encontra dentro do ciclo for será repetido o número de vezes declarado pelo critério de parada. Aqui temos o exemplo que irá imprimir na tela os valores de 0 a 5. Como pode ser observado, a cada linha será impresso um caractere até que se atinja o critério de parada, ou seja, iremos contar do numeral 0 ao numeral 5. Um ciclo pode ainda conter outro ciclo mais interno que realiza um conjunto de instruções em repetição e, ao encerrar suas repetições, é retornado para o ciclo mais externo.
que trata de repetir todo o processo. Como exemplo, podemos exibir a impressão de uma pirâmide de caracteres. Como exemplo, iremos imprimir uma pirâmide de caracteres. Cada linha dessas, como exemplo, iremos imprimir na tela uma sequência de caracteres de modo a formar uma pirâmide de asteriscos. Para cada linha será impresso uma quantidade de asteriscos equivalente ao número da linha. Para a primeira será um asterisco, para a segunda 2, para a terceira 3 e assim sucessivamente. O ciclo mais interno irá realizar a seguinte comparação. Para j igual a 0, ou seja, o número da coluna igual a 0, j menor do que i, ou seja, o número da coluna deve ir de 0 até o número de linhas, ou seja, na terceira linha teremos 3 colunas, cada coluna com um caractere. E teremos o passo de incremento, ou seja, iremos imprimir um asterisco, então imprimiremos o próximo, depois o próximo, até atingir o critério de parada. E então retomamos a execução para o ciclo principal, que irá passar para a próxima linha e atualizar o contador. Ao clicarmos em depurar ou executar, será observada a seguinte saída. Teremos assim uma pirâmide de asteriscos que mostra como podemos ter dois ciclos alinhados funcionando juntos. Também é possível realizar a impressão de uma pirâmide invertida. Para isso, basta que mudemos nosso critério de parada, ou seja, iniciando da última linha e fazendo um decremento lógico. Dando continuidade, temos ainda o ciclo de repetição faça enquanto. Na linguagem C, ele possui a seguinte sintaxe: while, ou seja, enquanto, e entre parênteses temos uma expressão que será avaliada para que se possa realizar a repetição. Neste caso, enquanto a variável i, do tipo inteiro, for menor do que 10, ele irá imprimir na tela o seguinte: este é outro ciclo, e imprimirá também o número daquele ciclo. Ao final da execução desta linha, será executado o seguinte incremento. Ao final da execução desta linha, será realizado o seguinte incremento. I, que inicialmente possui valor 0, será atualizado, recebendo 1. E então ele irá repetir esse laço, verificando se I é maior do que 10. E então ele irá repetir o seguinte laço, verificando se I permanece menor do que 10. Caso I seja maior do que 10, o laço será interrompido e a execução será retomada para o corpo principal do programa. Ao clicarmos em depurar local ou para executar, teremos o seguinte resultado. Serão impressos, a partir da linha 0 até a linha 9, as seguintes frases: este é um outro ciclo, seguido do numeral que denota o número daquela repetição.